O episódio 5 de The Amazing Digital Circus finalmente estreou e neste vídeo tu vais conferir todos os detalhes, easter eggs e referências que tu perdeste nele. Então deixa já o teu like, subscreve no canal, comenta nos comentários e agora vamos lá analisar todos os detalhes que perdeste em Digital Circus, episódio 5. O episódio então começa com os membros do circo a saírem de um portal de uma aventura úmida. E também logo no comecinho vemos a Zubal a ler uma revista chamada What do your parts say about you? Que em português significa o que é que as tuas partes dizem sobre ti. E embaixo diz circus, circo. Basicamente isso é uma referência ao corpo de Zubal ser tudo feito de partes, de 5 coisas, né? É uma boa referência. Numas cenas mais tarde, se vocês repararem bem, existe um manequim ali lá no cenário do circo. Sim, ele está ali bastante escondido e esse manequim vai ter muita relevância para o resto do episódio. Depois vemos o Kane a conversar com o Zubal e enquanto isso podemos ver alguns desenhos que ele fez sobre duas abelhas. Pode parecer aleatório, mas já conversamos sobre isso. Mas então que aparece um desenho de duas abelhas. A primeira delas tem um terno, uma cartola e uma daquelas cenas de mestre de circo, como o Kane. E a outra tem dentes bastante afiados, como a bolha. É então que o Kane começa a dar algumas ideias para aventuras. A primeira ideia que ele dá é uma fantástica fábrica de chocolates em que eles podem comer todos os doces que eles quiserem. E isso é uma óbvia referência ao filme A Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971. Não perdendo muito tempo, a malta do circo é chegada para aquele portal e eles vão logo e despacham-se para a primeira aventura. E a primeira aventura foi uma aventura escolhida pelo Jax, que é uma óbvia referência àqueles documentários de vida selvagem, especialmente aqueles do Bear Grylls e também aqueles de caça, né? O Jax aqui é um caçador e a Gangle é um rinoceronte de fitas. E é então que vemos o Jax atinge na Gangle, né? A seguinte aventura é a Presidente Pomni e só neste fundo aqui nós podemos ver a Casa Branca dos Estados Unidos, que é onde os presidentes lá moram, que é onde lá eles estão. É bem parecido com a Casa Branca, eu acho que foi uma referência bastante sutil. A bandeira dos Estados Unidos lá em cima no topo. É então falado que uma guerra da Austrália contra a Nova Zelândia está a acontecer. Claro que isso não é canónico, mas pronto, nesta série quando o Jax entra, ele solta mais um daqueles clichês bastante óbvios de sitcoms americanas, né? Bastante óbvios que começam a perder a graça ao longo do tempo. Os fios que a Pomni tem de cortar são vermelhos e azuis, que são as cores da roupa dela. A Gangle aparece como uma extremista da Nova Zelândia e ela explode. Quando ela explode, aparece um cenário a dizer "We'll be right back after these messages". Isso é uma óbvia referência àqueles programas que acabam a meio para emitir os intervalos e depois continuam depois já com outro ato. É então que vemos a bolha a andar por um escritório que vimos no trailer deste episódio. Ela olha para a câmara e faz um barulho distorcido, o que pode indicar que ela provavelmente esteja prestes a bugar. E para quem se questionava o que é que estava escrito nas letras em japonês na cena anime, então estava escrito The Amazing Digital Circus High, que em português fica a secundária a secundária do circo digital. Continuando a falar, o cenário dos animes também são bastante interessantes. Aqui podemos ver que existem uns 5 cacifres, que são do Jax, da Hagata, da Gangle, da Pomni e da Zubal. Não há um para o Kinger, porque o Kinger é que é o opressor. Aqui vemos um autocolante do Kane e aqui vemos um desenho das abstrações, né, que são quando enlouquecemos do ciclo digital, ficamos assim, abstraídos. Eu adorei estes detalhes aqui, são muito interessantes. Aqui nesta cena atrás do Jax podemos ver alguns esboços da série Gaslight Districts, ou Distritos do João Peixe, em português. Essa é mais uma das séries da Glitch Productions, também bastante recentes. E aqui em cima do Jax podemos ver o símbolo dos palavrões, que é a cara do Kane, mais alguns símbolos assim de palavrões, né? Acontece sempre quando algum personagem diz um palavrão. Obviamente quem sugeriu isto foi a Gangle, já que desde o episódio anterior, que foi aquele do fast food, ela tinha sido revelado que ela adorava desenhar anime, por isso obviamente que esta foi a sugestão dela. E aqui em baixo podemos ver um origami da abstração.
Quando a Pomni e o Jax vão conversar, o Jax diz que a Gangle é uma otaku. E otaku é o nome associado às pessoas que gostam de anime, que gostam de mangá. E a Pomni lembra ao Jax que ele empurrou-a de um caminhão, remetendo assim ao episódio 2, aquele episódio do Reino dos Dois, em que há uma cena em que o Jax empurra a Pomni para fora do caminhão. Essa cena foi referenciada aqui. A aventura seguinte é aquela aventura que eles ficam a olhar para as estrelas e tal. Essa foi a aventura, muitas pessoas perguntaram quem é que tinha surgido essa aventura. E essa foi a aventura do Kinger. Já que como aquela área está toda cheia de insetos, pirilampos, ele escolheu isso para lembrar-se da sua esposa, que tinha sido abstraída algum tempo antes da Pomni chegar ao circo e antes do primeiro episódio, como foi revelado no episódio 3. A Pomni pergunta se o Jack já tinha tido um amigo a sério e a Ragata diz redondamente que não, que ele nunca tinha tido, deixando o Jax meio magoado, o que indica que ele tenha tido um amigo já no passado e que já tinha sido provavelmente abstraído. Já vamos saber mais sobre ele mais à frente no episódio. A Lua também aparece aqui e esta é a segunda fala dela na série, já que foi mencionado pelo Sol no curta Acorda Pomni, vamos para uma aventura, que a Lua teria duas falas durante toda a série. A primeira ocorreu no episódio piloto e a segunda ocorreu aqui neste episódio 5. Voltando ao episódio 5, temos então a cena do intervalo, que é a cena mais louca, alucinante de todo o episódio. Antes de acabar o momento de intervalo, podemos ver o Jax a correr pelo corredor do circo e aqui vemos aqui no final a porta do tal amigo dele que foi falado antes, que tem um nome, o Ribbit. Ribbit foi um amigo do Jax que provavelmente foi abstraído muito recentemente, antes da Pomni entrar no circo. E uma curiosidade bastante interessante, o Ribbit foi inspirado no design original da Pomni, já que a Pomni originalmente era para se chamar Ribbit e seria um sapo também. Então que sabemos mais sobre os personagens da série. A Zubul, antes de ter entrado no circo, trabalhava num bar e preparava bebidas para os seus clientes. A Pomni, ela revela que tem 25 anos e no passado ela trabalhava numa rede de supermercados em que ela é contadora. Só que como era muito entediante, ela ia explorar prédios assombrados e gravava-os e postava-os no YouTube, como uma youtuber, só que ninguém via. A Zubul também explorava prédios assombrados, mas não gravava. O Jack estava diagnosticado de cancro e o sócio dele, que estava todo também coisado, foram parar ao circo. A Gangle trabalhava numa rede fast food, o que talvez indica o facto dela ter sido gerente da rede fast food Spuddies lá no episódio 4. Ela também chegou a estudar visão gráfica, só que desistiu do curso por momentos desconhecidos. A Ragata era uma rapariga de quinta, a mãe era abusiva e ela foi parar ao circo por momentos aleatórios. Para quebrar o momento tenso que estava ali, aparece um NPC que rapidamente, basicamente desaparece, antes de terminar a frase, né? Esse é o tipo que desaparece. Ele vai aparecer mais vezes neste episódio. Na aventura de softball, podemos conhecer as versões maléficas dos membros do circo. Algo bastante interessante é que a Gangle é a única que não tem uma versão do mal. E a criadora da série, Gooseworks, disse que seria engraçado se a Gangle do mal fosse esquecida. E também nós já tínhamos visto uma Gangle supostamente do mal, entre aspas, no episódio 4. Na segunda aparição do tipo que desaparece, o Kane pede-lhe para cantar o hino nacional dos Estados Unidos, que basicamente foi mudado conforme os idiomas. Na versão portuguesa do Brasil, que não há uma versão em Portugal, por isso temos de nos desarrascar com essa, ele não canta o hino do Brasil, e sim canta a música Evidências. O Jax então torna-se uma empregada, que é basicamente a cena mais engraçada de todo o episódio. Falando sobre o Jax, ele parece estar bastante mais próximo da Pomni neste episódio. Pois é, eles estão mais próximos, eles já não se odeiam assim tanto. O que preocupa muito a Ragata, já que a Ragata tem medo de ficar sozinha. No final do episódio, os Big Tops chegam ao circo e a Pomni e o Jax começam a ficar mais amigos neste episódio, deixando a Ragata cada vez mais ciumenta. No final do episódio podemos ver um NPC a olhar diretamente para os membros do circo. Ele está escondido atrás de uma espécie de
posto, não sei. E muitas pessoas comentaram sobre quem seria esse NPC. Esse NPC é o Doutor Futebol. Doutor Futebol apareceu pela primeira vez no episódio piloto, naquela cena em que a Pomni vai abrindo várias portas, depois ela acaba por abrir a porta do futebol. E então, malta, este foi o vídeo de todos os detalhes que perdeste em The Amazing Digital Circus episódio 5, sem título. Deixem um like, subscrevam no canal e comentem nos comentários qual destes detalhes vos apanhou de surpresa, qual vocês não esperavam encontrar. E eu espero muito hype para o episódio 6, que vai sair já não daqui a tanto tempo. E então, malta, adeus!